Meta-realidade: como sobreviver em um mundo de farsas. A situação no mundo é crítica. Por que chegamos a esse nível de hiperrealidade? Um mundo de ilusões onde verdades e mentiras são praticamente indistinguíveis. Isso é novo ou se trata de um padrão repetitivo resultante da negação da verdade? O que fazer para ser capaz de enxergar claramente as enganações e assim utilizar a verdade como uma poderosa ferramenta de salvação, transformação e equilíbrio? A história local, um sentido compartilhado da história, só é possível com base na dominação de uma sociedade sobre a outra. É impondo sua própria história e, portanto, sua identidade ao escravizado. Alexandre Dugin, A Quarta Teoria Política. O que somos contra nos unirá, enquanto o que somos a favor nos divide. Portanto, devemos enfatizar contra o que nos opomos. O inimigo comum nos une, enquanto os valores positivos que cada um de nós defende, na verdade, nos dividem. Portanto, devemos criar alianças estratégicas para derrubar a ordem atual. O núcleo pode ser descrito como direitos humanos, anti-hierarquia e o politicamente correto. Tudo o que é o rosto da besta, o anticristo, ou, em outros termos, Kali Yoga. Alexandre Dugin. Meta-realidade é para muitos realistas críticos um argumento controverso. A filosofia surgiu da necessidade de fazer as grandes perguntas. O que podemos saber dentro do ramo da epistemologia? O que sabemos sobre a realidade dentro do ramo da ontologia, incluindo a filosofia natural? Como devemos agir e o que podemos nos tornar? Ética e a prática da ética. O meta-realismo é uma direção na poesia e na arte russa que nasceu entre os anos de 1970 e 1980. O termo foi usado pela primeira vez por Mikhail Epstein, que o cunhou em 1981 e o tornou público na revista soviética Voprosi Literatury, em 1983. Epstein insiste que, em sua dimensão filosófica, o meta-realismo é realismo metafísico, enquanto o meta-realismo, estilisticamente, é realismo metafórico. Assim, meta significa tanto através quanto além da realidade que todos podemos ver. Portanto, o meta-realismo é o realismo da natureza hiperfísica das coisas. A expressão principal de sua essência se dá através de uma metáfora não visual, ou, segundo outro termo de Epstein, uma metábola, ao invés de hipérbole, que significa transferência ou transição, abrindo muitas dimensões. Meta-realismo é sinônimo de metaconsciência, o que significa além da consciência psicológica, além de uma visão polarizada psicológica subjetiva da realidade. O meta-realismo procura retratar a realidade que existe além dessa perspectiva psicológica subjetiva. Ele propõe não apenas comunicar além do aspecto pictórico da percepção de outras dimensões da realidade, mas também a essência dessas dimensões e sua relação conosco como seres humanos, sendo que se configura como uma ferramenta para a evolução da consciência. Assim como antigamente, quando os artistas pintavam a arte sacra para retratar sua visão da realidade percebida por meio de sua interpretação espiritual de outras dimensões. Epstein explicou que toda a história da arte mundial é a premissa e fonte do meta-realismo, particularmente seus códigos condensados, comprimidos e traduzidos de uma língua para outra, para que pertença a uma realidade constituída pela interpenetração de diferentes realidades consubstanciais. Para Epstein, o meta-realismo é uma tentativa de devolver à palavra a plenitude de seus significados figurativos e transcendentes, sendo assim a materialização em forma pictórica da realidade de outras dimensões e seu efeito direto em relação sobre nós,
ao mesmo tempo que retrata as relações entre essas dimensões de realidade e como as interpretamos psicologicamente através de nosso simbolismo submental. O trecho a seguir é o original encontrado no livro de Alexander Dugin, The Great Awakening versus The Great Reset, de 2021. Traduzido como O Grande Despertar versus O Grande Reset Humano. Em 2020, no Fórum Econômico Mundial em Davos, o fundador do fórum, Klaus Schwab e Charles, o príncipe de Gales na época, proclamaram um novo curso para a humanidade, o Grande Reset. O plano, de acordo com o príncipe de Gales, consiste em 5 pontos. Para capturar a imaginação e a vontade da humanidade, a mudança só acontecerá se as pessoas realmente quiserem. A recuperação econômica deve colocar o mundo no caminho do emprego sustentável, dos meios de subsistência e do crescimento. Estruturas de incentivo de longa data que tiveram efeitos perversos em nosso ambiente planetário e na própria natureza devem ser reinventadas. Sistemas e caminhos devem ser redesenhados para avançar as transições líquidas zero globalmente, e o preço do carbono pode fornecer um caminho crítico para um mercado sustentável. Ciência, tecnologia e inovação precisam ser revigoradas. A humanidade está à beira de avanços catalíticos que alterarão nossa visão do que é possível e lucrativo no âmbito de um futuro sustentável. O investimento deve ser reequilibrado. A aceleração dos investimentos verdes pode oferecer oportunidades de emprego e energia verde, circular e bioeconomia, ecoturismo e infraestrutura pública verde. Pelo menos é o que eles dizem poeticamente. Não quer dizer que é o que realmente significará para cada um de nós. O termo sustentável faz parte do conceito mais importante do Clube de Roma, desenvolvimento sustentável. Essa teoria é baseada em mais uma teoria, os limites do crescimento, segundo os quais a superpopulação do planeta atingiu ponto crítico, o que implica a necessidade de reduzir a taxa de natalidade. O fato de a palavra sustentável ser usada no contexto da pandemia, que, de acordo com alguns analistas, deveria levar ao declínio populacional, causou uma reação significativa globalmente. Os principais pontos do Grande Reset são: controle sobre a consciência pública em escala global, que está no centro da cultura de cancelamento, a introdução da censura em redes controladas pelos globalistas, transição para uma economia ecológica e rejeição das estruturas industriais modernas. A entrada da humanidade na quarta ordem econômica, a qual a reunião anterior de Davos foi dedicada, ou seja, a substituição gradual da força de trabalho por ciborgues e a implementação de inteligência artificial avançada em escala global. A ideia principal do Grande Reset é a continuação da globalização e o fortalecimento do globalismo após uma série de fracassos. A presidência conservadora do antiglobalista Trump, a crescente influência em um mundo multipolar, especialmente da China e da Rússia, a ascensão de países islâmicos como Turquia, Irã, Paquistão, Arábia Saudita e sua retirada da influência do Ocidente. No Fórum de Davos, representantes das elites liberais globais declararam a mobilização de suas estruturas em antecipação à presidência de Biden e à vitória dos democratas nos Estados Unidos, algo que eles desejavam fortemente. O marcador da agenda globalista é a música de Jeff Smith, Build Back Better, algo tipo vamos fazer de volta, ou refazer, ou levar de volta ao passado, o slogan da campanha de Joe Biden. O que significa que após uma série de contratempos, como um tufão ou um furacão Katrina, as pessoas, isto é, os globalistas, constroem uma infraestrutura melhor do que antes, obviamente, para eles. O grande reinício começa com a vitória de Biden.
Líderes mundiais, chefes de grandes corporações, Big Tech, Big Data, Big Finance, etc., se uniram e se mobilizaram para derrotar seus oponentes. Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan, Ayatollah Khamenei e outros. O começo foi arrebatar a vitória de Trump usando novas tecnologias, através de capturar a imaginação, uma introdução da censura na internet e a manipulação do voto pelo correio. A chegada de Biden à Casa Branca significa que os globalistas estão passando para os próximos passos. Isso afetará todas as áreas da vida. Os globalistas estão voltando ao ponto em que Trump e outros polos de crescente multipolaridade os impediram. E é aqui que o controle mental, através da censura e manipulação das mídias sociais, vigilância total e coleta de dados de todos, e a introdução de novas tecnologias desempenham um papel fundamental. A epidemia atual é uma desculpa para isso. Sob disfarce de higiene sanitária, o Grande Reset espera alterar drasticamente as estruturas de controle das elites globalistas sobre a população mundial. A posse de Joe Biden, os decretos que ele já assinou, renovando praticamente todas as decisões de Trump, significam que o plano começou a ser colocado em ação. Em seu discurso sobre o novo curso da política externa dos Estados Unidos, Biden expressou as principais direções da política globalista. Pode parecer novo, mas apenas em parte e apenas em comparação com as políticas de Trump. No geral, Biden simplesmente anunciou um retorno ao vetor anterior, isto é, colocando os interesses globais à frente dos interesses nacionais, fortalecimento das estruturas do governo mundial e seus ramos, na forma de organizações supranacionais globais e estruturas econômicas, fortalecimento do bloco da OTAN e cooperação com todas as forças e regimes globalistas, a promoção e o aprofundamento da mudança democrática em escala global, o que na prática significa relações crescentes com países e regimes que rejeitam a globalização. Em primeiro lugar, Rússia, China, Irã, Turquia e a seguir. Um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, Europa e África. A propagação da instabilidade e revolução de cores. Uso generalizado de demonização, desplataforma e ostracismo de rede, que significa a cultura de cancelamento contra todos aqueles que têm opiniões diferentes da globalista, tanto no exterior quanto nos Estados Unidos. Assim, a nova liderança da Casa Branca não apenas não mostra a menor vontade de ter um diálogo igual com ninguém, mas apenas aperta seu próprio discurso liberal que não tolera nenhuma objeção. O globalismo está entrando em uma fase totalitária. Isso torna a possibilidade de novas guerras, incluindo um risco aumentado da Terceira Guerra Mundial, mais do que provável. A geopolítica da grande redefinição, ou Great Reset. A Fundação Globalista para a Defesa das Democracias, que expressa a posição dos círculos neoconservadores dos Estados Unidos, divulgou recentemente um relatório recomendando a Biden que algumas das posições de Trump, como a crescente oposição à China, o aumento da pressão sobre o Irã, são positivas e que Biden deve continuar a se mover ao longo desses eixos na política externa. Os autores do relatório, por outro lado, condenaram as ações de política externa de Trump como trabalhar para desintegrar a OTAN, aproximação com líderes totalitários, chinês, RPDC e russo, um acordo ruim com o Talibã e retirada das tropas dos Estados Unidos da Síria. Dessa forma, o grande reinício na geopolítica significará uma combinação de promoção da democracia e estratégia agressiva neoconservadora de dominação em grande escala, que é o principal vetor da política neoconservadora. Ao mesmo tempo, Biden é aconselhado a continuar a aumentar o confronto com o Irã e a China, mas o foco principal deve ser na luta contra a Rússia.
E isso requer o fortalecimento da OTAN e a expansão da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio e na Ásia Central. Como Trump, a Rússia, a China, o Irã e alguns dos outros países islâmicos são vistos como os principais obstáculos. É assim que os projetos ambientais e as inovações tecnológicas, em primeiro lugar, a introdução da inteligência artificial e da robótica, são combinados com a ascensão de uma política militar agressiva. O grande despertar, grito na noite. Estamos nos aproximando de uma tese que representa o oposto direto do grande reinício, Great Reset, a tese do grande despertar. Esse slogan foi apresentado pela primeira vez por antiglobalistas americanos, como apresentador do canal de TV alternativo InfoWars, Alex Jones, que foi submetido à censura globalista e desplataforma das redes sociais na primeira fase da presidência Trump, e ativistas da QAnon. É importante que isso esteja acontecendo nos Estados Unidos, onde a amargura se enfureceu entre as elites globalistas e os populistas que tiveram seu próprio presidente, embora por apenas 4 anos, e endurecidos por obstáculos administrativos e as limitações de seus próprios horizontes ideológicos. Não comprometidos com uma série de bagagem ideológica e filosófica, os antiglobalistas foram capazes de compreender a essência dos processos mais importantes que se desenrolam no mundo moderno. O globalismo, o liberalismo e o grande reinício, como expressões da determinação das elites liberais de ver seus planos até o fim, por qualquer meio, incluindo a ditadura direta, repressão em larga escala e campanhas de desinformação total, encontraram resistência crescente e cada vez mais consciente. Alex Jones termina seus programas com o mesmo grito de Rally: "Você é a resistência". Nesse caso, o próprio Alex Jones, ou ativistas da QAnon, não têm visões de mundo estritamente definidas. Nesse sentido, eles são representantes das massas, os mesmos deploráveis que foram tão dolorosamente humilhados por Hillary Clinton. O que está despertando agora não é um campo de oponentes ideológicos do liberalismo, inimigos do capitalismo ou oponentes ideológicos da democracia. Eles nem são conservadores. Eles são apenas pessoas. Pessoas como tal, as mais comuns e simples, mas pessoas que querem ser e permanecer humanas, ter e manter sua liberdade, gênero, cultura e laços vivos e concretos com sua terra natal, com o mundo ao seu redor, com o povo. O grande despertar não é sobre elites e intelectuais, mas sobre as pessoas, sobre as massas, sobre pessoas como tal. E o despertar em questão não é sobre análise ideológica, é uma reação espontânea das massas, dificilmente competentes em filosofia. De repente perceberam, como o gado antes do matadouro, que seu destino já foi decidido por seus governantes e que não há mais espaço para as pessoas no futuro. O grande despertar é espontâneo, em grande parte inconsciente, intuitivo e certo. Não é de forma alguma uma saída para a conscientização, para a conclusão, para uma análise histórica profunda. Como vimos nas imagens do Capitólio, os ativistas trumpistas e os participantes do QAnon parecem personagens de quadrinhos ou super-heróis da Marvel. A conspiração é uma doença infantil de antiglobalização. Mas, por outro lado, é o início de um processo histórico fundamental. É assim que o polo de oposição ao próprio curso da história, em seu sentido liberal, está surgindo. É por isso que a tese do grande despertar não deve ser apressadamente carregada de detalhes ideológicos, seja conservadorismo fundamental, incluindo conservadorismo religioso, o tradicionalismo, a crítica marxista ao capital ou o anarquista protestando por protestar. O grande despertar é algo mais orgânico, mais espontâneo e, ao mesmo tempo, tectônico. É assim que a humanidade está, de repente, sendo iluminada pela consciência da proximidade de seu fim iminente. E é por isso que o grande despertar é tão sério.
E é por isso que está vindo de dentro dos Estados Unidos aquela civilização onde o crepúsculo do liberalismo é mais espesso. É um grito do próprio centro do inferno, daquela zona onde o futuro negro já chegou parcialmente. O grande despertar é a resposta espontânea das massas humanas ao grande reset. Claro, pode ser cético. As elites liberais, especialmente hoje, controlam todos os principais processos civilizacionais. Eles controlam as finanças do mundo, podem fazer qualquer coisa com elas, desde a emissão ilimitada até qualquer manipulação de instrumentos e estruturas financeiras. Em suas mãos está toda a máquina militar dos Estados Unidos e a gestão dos aliados da OTAN. Biden promete reforçar a influência de Washington nessa estrutura que quase se desintegrou nos últimos anos. Quase todos os gigantes da alta tecnologia estão subordinados aos liberais. Computadores, iPhones, servidores, telefones e redes sociais são estritamente controlados por alguns monopolistas que são membros do clube globalista. Isso significa que o Big Data, ou seja, todo o corpo de informações sobre praticamente toda a população da Terra, tem um proprietário e mestre. Tecnologia, centros de ciência, educação global, cultura, mídia, medicina e serviços sociais estão completamente em suas mãos. Os liberais dos governos e círculos de poder são os componentes orgânicos dessas redes planetárias, todos com a mesma sede. Os serviços de inteligência dos países ocidentais e seus agentes em outros regimes trabalham para os globalistas, sejam recrutados ou subornados, forçados a cooperar como voluntários. Uma das perguntas é: como nessa situação os apoiadores do grande despertar podem se revoltar contra o globalismo? Como sem ter nenhum recurso? Eles podem efetivamente enfrentar a elite global? Quais armas usar? Qual estratégia seguir? E além disso, em qual ideologia confiar? Porque os liberais e globalistas em todo o mundo estão unidos e têm uma ideia comum, um objetivo comum e uma linha comum, enquanto seus oponentes são díspares, não apenas em sociedades diferentes, mas também dentro da mesma. É claro que essas contradições nas fileiras da oposição são ainda mais exacerbadas pelas elites governantes que estão acostumadas a se dividir para dominar. Os muçulmanos são confrontados contra cristãos, esquerdistas contra destros, europeus contra russos ou chineses, etc, etc. Mas o grande despertar está acontecendo não por causa de algo, mas apesar de tudo isso. A própria humanidade, o homem como eidos, o homem como espécie, o homem como uma identidade coletiva em todas as suas formas, ao mesmo tempo orgânica e artificial, histórica e inovadora, oriental e ocidental, está se rebelando contra os liberais. O grande despertar é apenas o começo. Ainda nem começou. Mas o fato de ter um nome, e que esse nome apareceu no meio de um epicentro das transformações ideológicas e históricas nos Estados Unidos, no contexto de derrota dramática de Trump, da tomada desesperada do Capitólio e da crescente onda de repressão liberal, já que os globalistas não escondem a natureza totalitária de sua teoria e de sua prática, é de grande ou talvez crucial importância. O grande despertar contra o grande reset é a revolta da humanidade contra as elites liberais dominantes. Além disso, é a rebelião do homem contra seu antigo inimigo, o inimigo da própria raça humana. Se há aqueles que proclamam o grande despertar, por mais ingênuos que suas fórmulas possam parecer, isso já significa que nem tudo está perdido, que um núcleo de resistência está amadurecendo nas massas, que eles estão começando a se mobilizar. A partir desse momento começa a história de uma revolta mundial, uma revolta contra o grande reset e seus seguidores. O grande despertar é um flash de consciência no limiar da singularidade.
É a última oportunidade de tomar uma decisão alternativa sobre o conteúdo e a direção do futuro. A substituição completa dos seres humanos por novas entidades, novas divindades, não pode ser simplesmente imposta pela força de cima. As elites devem seduzir a humanidade, obter dela, embora vagamente, algum consentimento. O grande despertar pede um não decisivo. Esse ainda não é o fim da guerra, nem mesmo a própria guerra. Além disso, ainda não começou. Mas é a possibilidade de tal começo. Um novo começo na história do homem. Claro, o grande despertar está completamente despreparado. Como vimos nos próprios Estados Unidos, os oponentes do liberalismo, tanto Trump quanto os trumpistas, estão prontos para rejeitar o último estágio da democracia liberal, mas nem sequer pensam em uma crítica completa do capitalismo. Eles defendem ontem e hoje contra um amanhã iminente e sinistro. Mas eles não têm um horizonte ideológico completo. Eles estão tentando salvar o estágio anterior da mesma democracia liberal, o mesmo capitalismo de seus estágios tardios e mais avançados. E isso em si contém uma contradição. A direita, por outro lado, está confinada a seus estados-nação e culturas, sem ver que os povos de outras civilizações estão na mesma situação desesperada. As nações burguesas que surgiram no início da Era Moderna representam um vestígio da civilização burguesa. Essa civilização hoje está destruindo e abolindo o que ela mesma criou. Enquanto isso, usando todas as limitações da identidade nacional para impedir que a humanidade, em um estado fragmentado e conflituoso, enfrente os globalistas. Portanto, há um grande despertar, mas ainda não tem uma base ideológica. Se é verdadeiramente histórico e não um fenômeno efêmero e puramente periférico, então simplesmente precisa de uma base, uma que vá além das ideologias políticas existentes que surgiram nos tempos modernos, em ser superado pelo proletariado mundial e porque os movimentos socialistas e comunistas foram recentemente tomados pelos liberais e reorientados de travar uma guerra de classes contra o capitalismo para proteger migrantes, minorias sexuais e lutar contra fascistas imaginários. Recorrer a qualquer um deles significaria automaticamente que nos encontramos no cativeiro ideológico da formação do capital. Então, ao buscar uma plataforma para o grande despertar que eclodiu nos Estados Unidos, devemos olhar, além da sociedade americana e da história americana bastante curta, e olhar para outras civilizações, acima de tudo para ideologias não liberais da própria Europa, em busca de inspiração. Mas mesmo isso não é o suficiente, porque, junto com a desconstrução do liberalismo, devemos encontrar apoio nas diferentes civilizações da humanidade que estão longe de serem esgotadas pelo Ocidente, de onde vem a principal ameaça e de onde, em Davos, na Suíça, o grande reset foi proclamado. Pois é, todo esse discurso é um perfeito exemplo da narrativa geradora da hiperrealidade que conduz para a total meta-realidade. Mas não se preocupe, eu prometo que toda a manipulação discursiva que atualmente estão gerando por todos os lados será aclarada da melhor maneira, levando a uma grande compreensão da verdadeira condição da realidade atual e para onde estão sendo conduzidas as massas cegas. Visando retirar as vendas dos olhos e aumentar a luz que possibilita enxergar corretamente o caminho, é que eu preparei uma sequência de 7 aulas sobre a meta-realidade, como sobreviver em um mundo de farsas. Conheça agora os temas e sequência de aulas totalmente gratuitas ao vivo. Aula 1 de 7. Hiper e meta-realidades. Ferramentas de ilusão das massas. Como a utilização dos mecanismos e gatilhos presentes na mente humana são perfeitas alavancas de esperança e fé cega. Aula 2 de 7. O grande despertar, verdades e mentiras. A humanidade está despertando?
A luz já venceu ou estamos no meio de uma batalha para a qual nos recusamos a lutar? Aula 3 de 7. O Plano Morgenthau e o fim da Europa. Conheceremos o projeto criado no governo Roosevelt para o fim da Europa. Esse plano está sendo posto em prática neste exato momento. O que isso irá gerar no mundo? Aula 4 de 7. A psicologia do totalitarismo. Conheça em detalhes os mecanismos que vêm sendo utilizados desde 2020 para a aceitação da nova ordem totalitária mundial. Aula 5 de 7. A grande mentira. Como escravizar a humanidade. E a mentira, de fato, nos levou tão longe de uma sociedade normal que você nem consegue mais se orientar. Em seu nevoeiro denso e cinza, nem mesmo um pilar pode ser visto. Aula 6 de 7. A pedagogia da servidão e a abolição do homem. O Maquiavel pedagógico e o fim da educação pelo modelo fabiano. Aula 7 de 7. Como sobreviver na meta-realidade cibernética. Esta aula abrirá os horizontes quanto ao futuro da humanidade, frente às ilusões da salvação proposta pela elite em um mundo de controle total cibernético. Para quem é e para quem não é o curso Meta-realidade, como sobreviver em um mundo de farsas. Como você acaba de ver, o que eu vou te apresentar nessas aulas se trata de um conteúdo essencial para a sobrevivência na grande crise civilizacional atual. Portanto, se inscreva agora mesmo para não perder nada dessas 7 aulas totalmente gratuitas. Eu te enviarei as informações por e-mail. Nos vemos nas aulas. Até já!